Seu nome personifica os primórdios da Idade Média europeia e da civilização cristã, e sua importância providencial não foi devidamente valorizada na história. Foi rei dos francos e, segundo alguns, por destino divino, foi o primeiro imperador dos romanos da nova Europa cristã. Que daria origem ao rei dos francos. Uma figura cuja lenda cresceu ao longo dos séculos. Tratava-se de um homem complexo, deslumbrante e feroz. Não muito depois da queda do Império Romano, e a partir da agitação da Alta Idade Média, em uma época de desintegração, Carlos Magno conseguiu unificar, sob a espada e a cruz da Igreja, a maior parte da Europa Ocidental e Central, lançando as bases para o futuro apogeu que a Europa Ocidental viveria. Ele foi o maior mecenas das artes e da educação em sua época. Em uma era de confusão, seu império impulsionou uma fase de grande florescimento do aprendizado, da cultura e do pensamento. Conhecido como o Renascimento Carolíngio, que abriu as portas para a identidade comum europeia e para a consolidação do catolicismo europeu. Foi também um conquistador feroz, que travou guerras brutais para impor seu domínio sobre os saxões e outros grupos europeus, enfrentando todo tipo de derrotas e vitórias. Carlos Magno é uma das figuras-chave da Europa medieval e do mundo cristão. Hoje em dia, ele é lembrado como o pai da Europa, e esta é sua fascinante história. Quem fala com vocês é Reinaldo Carrillo, e hoje eu trago para vocês a excelente notícia de que, a partir da equipe da Nova Enciclopédia, lançamos um novo canal para todos vocês, chamado Mistérios da História. Lá, estarei narrando vídeos sobre uma grande variedade de temas interessantes da nossa história recente e não tão recente. Tenho certeza que vão adorar. Continuamos expandindo. A data de nascimento de Carlos Magno é incerta. Diversos historiadores e documentos indicam que seu nascimento ocorreu em 743. Contudo, outros especialistas acreditam que ele nasceu em 1º de abril de 747. Com base nos Anais Petarienses, um livro que documentou os reinados carolíngios, essa data de nascimento teria coincidido com o Domingo de Páscoa, que celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Também não se sabe ao certo onde ele nasceu. A maioria das hipóteses sugere que Carlos Magno nasceu em Herstal, atual comuna da Bélgica e cidade natal de seu pai, de onde eram originárias as dinastias Carolíngia e Merovingia. Carlos Magno foi o filho primogênito dos reis dos francos, Pepino, o Breve e Berta de Laon. Ele teve como irmãos mais novos Carlomano, Gisela e Pepino, mas este último faleceu ainda muito jovem. Os francos eram uma comunidade de povos provenientes do território que atualmente corresponde ao oeste da Alemanha, a leste do rio Reno. Povos que, junto com outras tribos germânicas, fariam parte do Império Romano em sua última fase, ou seja, nos primeiros séculos depois de Cristo. Esses povos foram se estabelecendo no que hoje seria a Bélgica e o norte da França. E em meio à decadência da autoridade romana, a dinastia Merovingia decide estabelecer o chamado Reino dos Francos. No entanto, essa dinastia Merovingia seria deposta pelo pai de Carlos Magno, que ao se aliar com o papado católico romano, inaugura a dinastia Carolíngia como os governantes dos francos. Pouco se sabe sobre a juventude e os primeiros anos de Carlos Magno devido à falta de documentação da época. Durante esse período, Einhardo, seu futuro biógrafo, escreve o seguinte: seria absurdo, creio eu, escrever uma única palavra sobre o nascimento e a infância de Carlos, ou mesmo sobre seus primeiros anos, já que nunca se escreveu nada a respeito e não existe ninguém vivo que possa dar informações sobre isso. A documentação sobre sua vida viria depois, quando lhe coube a grande responsabilidade de herdar parte do reino dos francos. Seu pai, Pepino, morreu no ano 768 e, como era costume, dividiu os territórios de seu legado entre Carlos Magno e seu irmão Carlos Magno. Carlos Magno herdou a parte exterior do reino, incluindo as regiões da Aquitânia Ocidental e o norte das regiões da Austrásia e da Neustria. Ao mesmo tempo, o irmão mais novo fica com a parte interna, incluindo o sul da Austrásia, Septimânia, Aquitânia Oriental, Borgonha, Provença e Suábia. Ou seja,
Naquela época, o Reino dos Francos já ocupava boa parte do que hoje é a França, Países Baixos, Áustria e a parte ocidental da Alemanha. Mas o reinado compartilhado de Carlos Magno com seu irmão, após a herança, não duraria muito tempo. Ambos tiveram que enfrentar o levante dos aquitanos e dos gascões. No entanto, esse conflito evidenciou as grandes diferenças entre Carlos Magno e Carlos Magno. Pois, durante esse levante, o irmão mais velho pediu a colaboração de Carlos Magno, mas ele se recusou e se refugiou na Borgonha. Dessa forma, foi o próprio Carlos Magno, sozinho liderando o exército, quem conseguiu sufocar as tropas provenientes das regiões da Aquitânia e da Gasconha. A relação entre os irmãos estava rompida depois disso. Os relatos indicam que ambos conspiraram um contra o outro, mas a morte de Carlos Magno em 771 impediu que pudesse estourar um conflito armado entre eles. A família do irmão falecido foge para Gerberga para se proteger de Carlos Magno, e este toma todo o reino dos francos sob seu poder. Enquanto a Europa havia mergulhado na desagregação e no desespero após a queda do Império Romano, Carlos Magno marca o novo começo de uma transformação religiosa, política, educacional e cultural. É necessário lembrar que muitos dos povos germânicos e de outros territórios europeus naquela época não professavam a fé católica, mas sim um grupo variado de religiões pagãs. Isso, somado à perda da unidade política e jurídica romana, fazia com que o quadro fosse bastante conturbado na região. A primeira tarefa de Carlos Magno nessa missão foi a expansão militar. E a primeira e mais significativa das cruzadas de Carlos Magno foi a conquista da Lombardia, localizada no atual norte da Itália. Antes dessa conquista militar, o novo Papa Adriano I havia exigido no ano 772 que Desidério, o rei da Lombardia, devolvesse as terras e cidades papais do antigo exarcado de Ravenna. Em troca disso, fariam um acordo sobre a sucessão desse rei e dinastia. O rei Desidério da Lombardia, que odiava Carlos Magno, depois que este, um ano antes, repudiou e exilou sua filha Desiderata em uma tentativa de casamento. Para unir ambos reinos, ele respondeu tomando algumas cidades papais e invadindo a Pentápole em seu caminho para Roma, como parte das pretensões expansionistas do Reino da Lombardia. Tudo isso foi ainda mais agravado pela crescente aproximação entre o Papa e Carlos Magno, que continuava fiel à tradição de seu pai de construir uma proximidade com a religião católica. O Papa Adriano apelou a Carlos Magno para que o apoiasse e honrasse os compromissos de seu pai, que havia estabelecido, como rei dos francos, várias alianças com Roma, em termos de proteção e influência. Dessa forma, é convocada uma conferência em Thionville, onde Carlos Magno usa sua influência com o Papa e exige que o rei Desidério aceite a proposta. Mas Desidério se recusa a deixar seus territórios e o conflito explode. O confronto seguinte viu Carlos Magno e seu tio Bernardo avançarem pelos Alpes no comando de um exército numeroso. Carlos Magno já havia participado de batalhas e conflitos armados, mas essa seria sua primeira grande prova como líder em uma campanha de larga escala. Com grande determinação, Carlos Magno e seu tio repeliram os lombardos e os sitiaram na cidade lombarda de Pavia para finalmente declarar sua vitória. Assim era a região no ano 774. Depois disso, Carlos Magno mantém seu apoio firme ao papado católico e aceita o título de patrício em uma visita que faz ao Papa. De lá, ele retorna a Pavia triunfante, a capital da recém-conquistada Lombardia, e concede anistia àqueles que haviam se oposto a ele. Essa campanha definiria suas ambições futuras para a expansão territorial e a intensificação de sua relação com a Igreja de Roma. A campanha de expansão de Carlos Magno, as guerras saxônicas posteriores e sua devoção religiosa não pararam com a vitória sobre os lombardos. Imediatamente, Carlos Magno volta seu olhar para o Mediterrâneo e inicia uma campanha para controlá-lo e expandir-se ainda mais pela Europa Ocidental. Os sarracenos, denominação que os cristãos davam aos árabes ou muçulmanos, controlavam as águas do Mediterrâneo a partir de Al-Ándalus, o Emirado Árabe que ocupava a Península Ibérica.
Carlos Magno embarca nessa nova aventura militar, expandindo seu reino, conquistando as ilhas de Córcega e Sardenha, que estavam nas mãos dos árabes, e posteriormente as Ilhas Baleares. A expansão chega à Espanha, onde os francos conseguem tomar Girona, Cerdanha, Osona e Urgel, formando a chamada Marca Hispânica. Território compreendido entre a fronteira político-militar do Império de Carlos Magno e o Emirado ou Califado de Córdoba, que ocupava o centro e o sul da atual Espanha. Isso obrigaria os muçulmanos a recuar para esse território. Depois de conquistar a Lombardia, esses territórios mediterrâneos e parte da Península Ibérica, Carlos Magno também volta seu olhar para o leste e nordeste da Europa. E no ano 773, ele se prepara para conquistar os povos saxões e levar a fé cristã a esses territórios, localizados no atual norte da Alemanha e dos Países Baixos. Essa árdua empreitada, que o colocaria frente a frente com prestigiosas tribos guerreiras germânicas, lhe tomaria 18 batalhas. Trabalho no qual ele perseveraria por mais de 30 anos para finalmente alcançar seu objetivo. Sua força residia em suas habilidades como líder militar, como planejador meticuloso e em sua dedicação à preparação e ao treinamento de suas tropas. As campanhas saxônicas alcançaram os territórios germânicos. Sua primeira vitória foi contra os habitantes de Engria, em 773. Porém, ao estender seus exércitos, ele os deixou desguarnecidos em várias partes, interrompendo suas ambições no norte por 2 anos, enquanto consolidava sua posição na Itália. No ano 775, ele se reagrupa e coloca Westfália sob cerco, em Sigiburgo. Carlos Magno marcha por Engria, até as fronteiras do leste com Westfália, reivindicando mais uma vitória sobre os saxões e levando o líder saxão Jesse a aceitar a fé cristã para seu povo. Para dominar a região, ele constrói bases permanentes em Sigiburgo e Friburgo. Mas os interesses de Carlos Magno na Itália dificultaram a consolidação de seu domínio sobre a Saxônia. Enquanto ele estava ocupado, esmagando os duques italianos que se rebelavam contra ele. Os saxões estavam se levantando em uma rebelião sob a liderança de Widukind. Portanto, em 776, Carlomano retorna da Itália para reprimir a rebelião na Saxônia. Lá, ele ergue um novo acampamento na região, afugenta o rebelde Widukind para a Dinamarca e finalmente absorve grande parte da Saxônia, dentro do Reino Franco. Uma conquista histórica que mudaria essa região para sempre e que também traria uma nova religião. Carlos Magno estabelece assim um novo conselho de governo em uma cidade saxônica e consolida a conversão dos saxões ao cristianismo. Pela palavra ou pela força? Porém, a ambição de Carlos Magno ia além disso. Pouco depois, ele empurrou seu exército para o sul da Alemanha, derrotou os bávaros e invadiu o norte da Espanha, levando os mouros à submissão e fazendo com que tivessem que recuar do norte. No ano 800, o Império Carolíngio de Carlos Magno dominava uma área que abrangia a Alemanha moderna, França, Suíça, Bélgica, Países Baixos e parte da Áustria, Hungria e Espanha. Era, de longe, o maior império que havia se formado desde o Império Romano. Dessa forma, estabeleceu uma nova Europa unida sob a ascendência espiritual do cristianismo e a força de sua espada. A unificação não foi apenas militar, mas também cultural e religiosa. Carlos Magno, de mãos dadas com a Igreja, impulsionaria um processo sem igual para a promoção do estudo, da academia e das artes, fomentando a criação de catedrais, centros acadêmicos, recuperação de bibliotecas, alfabetização, espaços de criação artística e de criação musical. E, muito importante, o ensino do latim, filosofia, álgebra, geometria e outros conhecimentos fundamentais herdados da Grécia Antiga. A importância desse processo foi detalhada pela história, e a isso dedicaremos eventualmente um vídeo especial. Esse processo ficou conhecido como Renascimento Carolíngio, um ressurgimento cultural no final do século VIII e início do século IX, coincidindo com os primeiros carolíngios, Carlos Magno e seu sucessor. Durante esse período, houve um aumento dos estudos artísticos, literários, jurídicos e litúrgicos. Também se desenvolveu o uso do latim medieval e da famosa minúscula carolíngia. Assim,
foi providenciado um idioma comum e um estilo de escrita que permitissem uma melhor comunicação entre a minoria culta do clero e a maior parte da Europa. Inclusive, utiliza-se a expressão humanismo carolíngio para designar o trabalho de recuperação da cultura clássica latina, que ocorreu essencialmente nos mosteiros católicos carolíngios. Carolíngios! O Renascimento carolíngio promoveu uma sociedade teocêntrica, ou seja, onde Deus estava no centro de tudo, diferente do Renascimento, onde é o ser humano que substitui Deus como centro de todas as coisas. Carlos Magno ordena a criação de escolas e atrai muitos dos mais importantes eruditos da época para sua corte, entre eles, o mais destacado sendo o anglo-saxão. Alcuino de York e Carlos Magno se encontram na Itália no ano 781 e no ano seguinte, Carlos Magno o chama para ajudá-lo em uma reforma educacional. Essa reforma começa a ser implantada na escola da corte de Aquisgrano, e ela mesma pode ser considerada como um precedente da universidade medieval, e, portanto, a instituição universitária como a conhecemos hoje. A reforma foi então difundida por uma rede de escolas episcopais que seriam criadas em cada uma das dioceses, em cada parte do império. Por outro lado, a tradição ocidental de prática e teoria musical começa no Renascimento carolíngio, pois houve uma ruptura com a tradição musical da antiguidade, e por meio da recuperação de tratados musicais em latim e essas reformas carolíngias é que começa a surgir um novo esplendor nesse sentido. Voltando aos altos e baixos da vida de Carlos Magno, no ano 795, o Papa Adriano morre e é sucedido pelo Papa Leão III, o Papa Leão, por diversas circunstâncias que não lhe eram favoráveis. Ele se protege sob a proteção de Carlos Magno, pois desejava manter a autoridade papal dentro do Império Carolíngio, que estava em expansão. Este Papa realiza o que seria um marco para Carlos Magno. E a história, no dia de Natal do ano 800, Carlos Magno estava em Roma. Ele se ajoelha para rezar no altar da Basílica de São Pedro e o Papa Leão coloca uma coroa em sua cabeça para proclamá-lo como o novo imperador dos romanos. Isso lançaria as bases para a posterior criação do Sacro Império Romano-Germânico. Ao coroar Carlos Magno como imperador, ele lhe concede a legitimidade de ter sido escolhido por Deus e estabelece um precedente da influência papal para coroar todos os imperadores, e a noção do imperador como protetor da Igreja. Esse título havia sido disputado pelo Império Bizantino, enquanto na Europa Ocidental o título havia desaparecido desde a dissolução do Império Romano. Por isso, esse fato foi de grande importância na história europeia. Ao fazer isso, o Papa Leão III declara que o reinado da Imperatriz Irene de Constantinopla, a imperadora bizantina, era um reinado nulo. E, portanto, o Império Bizantino não tinha a legitimidade de ser os imperadores legítimos de Roma. De acordo com o relato histórico, Carlos Magno se declarou surpreso e despreparado com a honraria concedida a ele. No entanto, logo se adaptou à magnitude de seu novo papel. Sua ambição era reunificar a Europa, e seu principal obstáculo agora era o igualmente prestigioso Império Bizantino e sua imperatriz Irene, também conhecido como Império Romano do Oriente. A relação entre Bizâncio e Roma estava rompida. O reinado de Irene era instável. Sua política religiosa foi um dos principais motivos que incentivaram as conspirações contra ela. E, a princípio, a imperatriz proibiu qualquer tipo de veneração a imagens cristãs, o que afetava sua relação com Roma. Algum tempo depois, voltou a permitir o culto a essas imagens, conquistando inúmeros inimigos internos. Isso propiciou, de forma indireta, a ascensão da dinastia de Carlos Magno em Roma, já que o Papa Leão III considerou que o trono de Constantinopla, que simbolicamente ainda era herdeiro do Império Romano, estava vago. Como não havia um homem, esse foi o motivo pelo qual se sentiu livre para escolher seu próprio imperador. Esse gesto significativo do Papa poderia ter sido a chance de reunificar o Ocidente e o Oriente romanos. Porém, o gesto do Papa foi visto como uma declaração de independência política e religiosa de Roma frente à autoridade bizantina. Desde então, a herança imperial romana se tornou um motivo de confronto, mais do que de união, já que Bizâncio continuaria se considerando como a única herdeira legítima da romanidade.
Irene governava apesar da falta de reconhecimento do Papa e de Carlos Magno, que nunca reconheceu sua autoridade soberana sobre o Império Bizantino, e os bizantinos nunca reconheceram sua soberania sobre o Sacro Império Romano. Sua coroação estabeleceria dois impérios em vez de uma linha sem separação, desde os dias de Augusto até os de Constantino VI. Um império unido é inalcançável, a menos que as duas casas de poder cruzem suas espadas. Muitos seguidores de Carlos Magno argumentaram diferentes razões contra a legitimidade do Império Bizantino. Os bizantinos também se sentiram ameaçados pela reivindicação dos francos ao Império Romano. O leste e o oeste estavam separados e em conflito. Quando o Papa declara Carlos Magno como Santo Imperador Romano, houve uma enorme mudança na base de poder da Europa. Agora, o Papa e o líder dos francos colaboravam e controlavam as terras tão ao sul quanto Roma e desafiaram o direito dos bizantinos. Os gregos dominavam o Império Bizantino e sua base de poder estava em Constantinopla. Tradicionalmente, eles mantinham o título de Imperador Romano e exerciam o direito exclusivo de julgar sobre o papado. Ao coroar Carlos Magno, o Papa se estabelece como aquele com o direito de designar o imperador dos romanos, estabelecendo a coroa imperial como um direito divino intermediado pela Igreja Católica. Por sua vez, isso eventualmente também levaria a múltiplos conflitos entre o papado e o império, entre os futuros reis, imperadores e os vigários de Cristo. Carlos Magno, o novo imperador romano, enfrenta essa situação diante do Império Bizantino, sabendo que era muito improvável que os bizantinos aceitassem sequer um rei franco como seu imperador. Carlos Magno se declara a si mesmo o renovador do Império Romano. Havia uma nova unidade baseada na fé cristã, que substituía a unidade baseada na cidadania romana. Durante a Idade Média, os dois impérios se opuseram. Os bizantinos eventualmente reconheceram o título de Carlos Magno, mas apenas como imperador, e não como imperador dos romanos. Enquanto isso, os bizantinos continuaram se considerando como governantes de todo o Império Romano. No ano de 813, Carlos Magno convoca à sua corte Ludovico Pio, que era rei da Aquitânia e também seu único filho sobrevivente. Uma vez lá, ele o coroa com suas próprias mãos como imperador dos romanos, para depois enviá-lo de volta à Aquitânia. Em janeiro de 814, no ano seguinte, ele adoece de pleurisia, e após 7 dias em coma, Carlos Magno morre em 28 de janeiro daquele ano. O título de imperador passaria pelas gerações de reis francos ordenados pelos papas. Com o tempo, os carolíngios perderiam sua supremacia, com as brigas entre eles, e seu domínio diminuiria. Os papas olhariam para outros líderes saxões e italianos, que com prazer apoiariam o poder do papado e atuariam como seus protetores. Em 924, o título de Santo Imperador Romano havia sido perdido, mas foi revivido em 962. Com o rei Otão, o Grande, da Casa Saxônica, que se declara herdeiro de Carlos Magno e imperador do Sacro Império Germânico. Esse título permaneceria por 1000 anos, sendo o último deles o do imperador Francisco, segundo da Casa Habsburgo-Lorena, que foi coroado no ano de 1806. O nome de Carlos Magno fica marcado na história após embarcar em uma campanha militar de conquista com poucos precedentes que lhe tomaria mais de 30 anos. No ano 800, ele já controlava o oeste e o centro da Europa, incluindo o que hoje é França, Suíça, Bélgica, Países Baixos, Alemanha e partes da Áustria e da Espanha. A coroação no ano 800 estende sua autoridade para o sul e, especialmente, o consolida como restaurador do Império Romano, como reivindicador das antigas glórias romanas, agora sob a providência espiritual da Igreja Católica. Reinado que continuaria existindo por quase 1000 anos na forma do Sacro Império Romano e que cristianizaria sob uma unidade religiosa a grande parte da Europa. E como se isso não bastasse, as reformas de Carlos Magno, que levaram ao renascimento carolíngio, marcaram a cultura, a educação, as artes e a espiritualidade da Europa até os dias de hoje. Agradecemos por assistirem ao vídeo sobre o imperador Carlos Magno. Primeiro, lembrem de visitar nosso novo canal Mistérios da História.
Confira o link na descrição e nos comentários abaixo. Tenho certeza que vocês vão adorar. Em segundo lugar, sobre este vídeo de Carlos Magno, comentem, curtam, compartilhem e sigam a gente no nosso Instagram, a Nova Enciclopédia. Agradeço a todos. Que Deus os abençoe.